Você sabia que o Brasil tem o terceiro maior mercado pet em faturamento, atrás apenas dos Estados Unidos e da China? É o que mostram dados publicados no relatório Mercado Pet 2024, da Associação Brasileira de Produtos para Animais de Estimação. No programa de hoje, você vai aprender um pouquinho mais sobre esse setor e suas oportunidades. Olá, pessoal! Meu nome é Caio Corraine. Estamos começando mais um episódio do Lifelong Cast, o podcast do profissional em constante movimento, um programa da SPM para você se preparar para o futuro do trabalho e dos negócios. E para falar sobre as tendências da área, eu vou receber o professor de inovação Marcelo Pimenta, curador do curso Inovação no Trade Marketing do Varejo Pet da ESPM, e o Elton Leal, curador do mesmo curso e gerente de merchandising da Premier Pet. Antes de começar a nossa conversa, vamos apresentar o ambiente em que esse episódio está sendo gravado. Hoje estamos em uma das salas conceito da ESPM Tech, um ambiente com recursos tecnológicos para facilitar o processo de aprendizagem e que oferece ainda mais conforto para os nossos estudantes. Marcelo, Elton, sejam muito bem-vindos ao Lifelong Cast. Prazer enorme receber vocês aqui hoje. Muito bacana estar aqui contribuindo com mais esse projeto aqui da escola. Prazer é todo nosso. Excelente. Vamos começar então a nossa conversa? Eu queria fazer um raio-x do mercado pet, né? Afinal de contas, nós temos muitas pessoas que estão nos assistindo que talvez não o conheçam com a profundidade, né, que vocês conhecem. Então, que tipo de negócio faz parte desse mercado? Quais os números, informações que vocês podem trazer para que a gente possa dimensionar esse mercado? Quer começar, Elton? Quero sim. Bom, vamos lá, Caio. O mercado pet no mundo hoje é um mercado de extrema relevância, muito representativo, principalmente quando a gente olha do ponto de vista econômico, tá? Sim. A gente está falando de um mercado aí que movimenta cerca de 167 bilhões de dólares por ano. A gente está falando de uma população de animais de estimação que são em torno de 167 milhões, né? Desses 167 milhões, mais ou menos 60% são cães e gatos, que são os pets aí que estão mais no mainstream, que a gente acaba vendo aí como sendo os mais próximos, né? E os que, de alguma forma, geram um maior mercado de consumo nessas relações entre seres humanos e pets. No Brasil, a gente está falando aí de um mercado que hoje já fatura em torno de 50 bilhões de reais por ano, então é um mercado bastante significativo. E desse mercado, em torno aí de 70%, 78%, entre 70% e 80% é relacionado à alimentação. Sim. Então, a gente ainda tem bastante espaço aí para outras categorias de produto. Mas é bastante importante que a gente perceber que a relação entre ser humano e pet, ela mudou. E dessa mudança, dessa relação, vão surgindo novas práticas, né? Novas formas dessas espécies se relacionarem, e dessas práticas surgem outras necessidades. Essas necessidades muitas vezes dão origem a novos produtos, novos mercados, novos serviços. Isso faz com que esse mercado seja um mercado em constante expansão. Do valor que você falou aí, 1/3 é a minha cachorra, responsável pela alimentação dela, é uma pitbull de 40 quilos. Então, né, eu tô aí gastando muito dinheiro e fazendo esse mercado girar. Mas eu queria, né, perguntar para vocês como que é essa tendência das pessoas terem menos filhos e mais pets tem impactado esse mercado. Você quer começar, Marcelo? Porque, querendo ou não, a gente está passando por um momento em que há um pouco dessa mudança, dessa transformação, até da nossa expectativa como, né, novos adultos aí, né, essa geração aí, os millennials e a geração Z também, já saindo para o mundo e falando, putz, será que eu vou ter um filho? Será que eu quero essa responsabilidade? Mas ainda quero uma companhia? Como é que você enxerga essas mudanças? Essa é uma tendência que o Elton apontou ali, que ela realmente modifica tudo, né? Se você pensar, né, na minha infância, você tinha o cachorro não passava do quintal, né? Depois ele entrou dentro de casa e hoje ele está em cima da cama. A minha cama é do meu cachorro, não é minha. Então, eu tô lá de convidado. isso muda vários aspectos, né? Porque você vai querer uma relação mais saudável com ele ou com ela, né? Você vai querer ter uma oportunidade de passar mais tempo. Tu vê que eles têm uma vida menor do que os humanos, então você acaba tendo que ter esse cuidado de ter uma longevidade. E isso, por exemplo, já é uma oportunidade que você já tem alimentos específicos para
né? O pessoal agora fala de 7+, ou de sêniors, né? De cães e gatos. E esse é só um exemplo, porque isso acaba virando, às vezes, uma causa, né? Porque isso surgem oportunidades que elas não estão ligadas diretamente à questão do trato ou da alimentação, mas às vezes é o próprio motivo, que você vai ter uma camiseta, né? Você vai ter um café que ele é cat friendly ou é pet friendly, ou apenas para cachorros, às vezes isso já é mais nichado. Assim como você entender que eles fazem parte, às vezes, da sua equipe de trabalho, que a própria empresa está podendo receber, sem falar nesse número gigante de categorias, de novas questões, de produtos como você pega luvas, você pega mantinhas, camas específicas, né? Daqui a pouco a gente vai falar de outras tecnologias que também estão sendo incorporadas e que mostram que essa relação, ela com certeza vai se ampliar nos próximos anos. Exatamente. Nós temos um indicador demográfico que eu acho que é bastante interessante da gente comentar aqui e que vem de encontro a esse assunto, que é, no Brasil hoje, a gente já tem mais pets do que crianças. Então, isso é um dado que mostra, ele reflete exatamente isso que o Marcelo está falando, né? E uma pesquisa recente também que foi feita aqui no Brasil disse que 92% dos tutores de pet já consideram o pet como uma pessoa da família. Ele é um membro da família. Então, quando você junta isso, né, você já tem um aumento demográfico muito grande da população dos animais de estimação. Esses animais são vistos, né, como pessoas da família, e você tem uma redução, uma diminuição, né, das taxas de natalidade no país, você junta tudo que precisa para construir uma relação que vai ser, com certeza, o futuro. Exatamente. E, querendo ou não, quando a gente fala de mercado, claro que, né, dadas as respostas de vocês, a gente já consegue bater o martelo aqui que, olha, é muito importante a gente olhar, né, para o potencial do mercado pet. Mas, além, obviamente, dos negócios mais tradicionais, como a alimentação, etc., que a gente acabou discutindo, quais oportunidades que esse setor oferece? O que vocês sentem, assim, que a gente, principalmente para o pessoal que está agora observando esse mercado com uma maneira um pouco mais interessada, o que essa pessoa precisa saber? Eu acho que as oportunidades são gigantes, né, Elton? Por exemplo, vou focar em algumas, né, mas a gente poderia pensar, como eu citei um pouquinho anteriormente, quase que 360 graus você tem oportunidades. Mas vamos falar algumas que estão despontando, né? Você ter se transformado, porque você tinha uma loja de ração. Sim. Né? A loja de ração virou um pet shop. Depois, algumas começaram a ter um banho e tosa, né? E hoje você tem uma clínica de estética. Né, em que você pega terapias alternativas como acupuntura, meditação, luzes, né, e isso acaba incorporando nesse mercado. Você tem pessoas que estão com é membro da tua família, quer dizer, você vai fazer aquilo que você acredita. Né? Então, esse é só um exemplo que a gente poderia mostrar das inúmeras oportunidades. Você tem planos de saúde, por exemplo, como você entra ainda nessa coisa de cuidados, alimentos que estão muitas vezes ligados a um tratamento específico de alguma doença ou de alguma peculiaridade que o cão, que o gato vai ter. Então, são inúmeras oportunidades. Vou deixar o Elton falar algumas aqui. Eu acho que o mercado, ele realmente é um mercado, assim, um oceano azul mesmo, em termos de oportunidade. Uma vez que a gente observa que essa mudança cultural, essa mudança de prática cultural, ela abre uma série de oportunidades que se desdobra dessa nova relação que o pet tem com o seu familiar, né, com o seu tutor. Um exemplo disso, a gente vê as pessoas, elas sem filhos, normalmente elas vão ter uma tendência a ter mais tempo, por exemplo. Sim. E aí, mais tempo, ela vai passar a praticar mais atividades com o pet. Nisso, você vai necessitar de materialidades que venham suprir esse espaço que tem aí para que essa prática ocorra junto.
Vamos exemplificar isso para ficar mais simples. Por exemplo, eu vou correr com o meu pet. Eu corro, eu vou levar o meu pet para correr comigo. Então, eu preciso ter equipamentos ali para que eu possa dar água para ele no meio do caminho. Eu posso, de repente, ter que ter algum tipo de gadget para poder avaliar se aquilo está sendo bom ou não para ele. Então, seja na área tecnológica, por exemplo, ou seja na área de produtos, serviços, a gente vai ver aí uma oportunidade de evolução muito grande. Inclusive, até comportamental mesmo. Já é comum hoje os pets que ficam sozinhos em casa terem alguns problemas de comportamento, né? Sim. Então, a gente já tem, por exemplo, no Brasil, né? Não é um canal brasileiro, mas ele já é licenciado no Brasil, um canal específico, um canal de televisão específico para pet. Então, Minha feito cachorra para super fã. entretê-lo. Super fã de ver um monte de passarinho, aí tem... Pô, ela adora aquilo lá. E ainda em oportunidades, acho que é legal só complementar como elas estão grandes, né? O mercado varejista, por exemplo, se amplia, as comunidades se ampliam, e isso muda o próprio business to business. Sim. Então você tem, por exemplo, um ERP, né? um software de gestão de lojas para pet. Você tem um CRM, né, um software de relacionamento com o cliente, em que você vai pegar para uma loja, por exemplo, que vai pegar o nome da cliente, o número que ela calça, etc. Já o CRM da Pet Shop, ele vai ter que ter a raça do cão, quantos cães tem, o aniversário do cão, quer dizer, você tem uma outra relação ali para você criar mecanismos. Então, você tem cursos de marketing para o mercado pet. Quer dizer, então, é nessa história do B2B. E indo para o outro lado, também nessa linha do 360, ouvindo o Elton, eu estava vendo a história da corrida, que é super verdade de tu ver, mas você pega o mercado de turismo, por exemplo. Quantas pessoas, na hora de pesquisar um Airbnb ou um hotel, é a primeira... É uma questão. É a primeira questão que você... Tá, então isso vai mudar também os carros, né? Porque você tem que estar com os carros com um cinto de segurança apropriado para pets, então você tem que um jeito de transportar. Então, vê, aonde a gente mexer, Sim. vai ter oportunidade. Tem um ponto interessantíssimo nisso que o Marcelo está falando. Eu, na minha dissertação de mestrado e agora na minha tese de doutorado, eu tenho estudado muito como se dá a relação entre pets e animais do ponto de vista do consumo. E é interessante entender como o pet também vem se tornando protagonista nas decisões de consumo. Porque quando a gente fala, por exemplo, de um pet que viaja comigo, ou quando eu falo de um pet que anda no meu carro, muitas vezes eu estou pensando num olhar que ainda é um olhar anterior, que é de um pet como companhia. Ele é minha companhia. Então, se eu vou viajar, ele me acompanha. Se eu vou andar de carro, ele me acompanha. Mas o pet, ele ganha um protagonismo onde as decisões de consumo partem dele. Então, uma das coisas que eu percebi, por exemplo, na minha dissertação de mestrado, em que eu estudei pessoas idosas, né, a relação de pessoas idosas com seus pets, é que muitos levam o pet para passear no carro. O carro é um momento de distração para o pet. Então, o carro não é utilizado como um veículo de locomoção com o objetivo de levar o pet do ponto A ao ponto B. Mas ele é um momento de distração, de diversão para o pet. Ou viagens, por exemplo, como eu já vi, existem resorts que são feitos para receber o pet. Sim. Então não é assim, eu vou viajar e o meu pet vai comigo. Não, meu pet sai de férias. É ele que fica na cama e você fica na jaulinha ali. Exatamente. É exatamente dessa forma. Ele tem as atividades feitas para ele, ele tem todo uma proposta de valor e de produto e serviço feita para o pet. Eu acho que essa é uma grande mudança que a gente percebe. Antes de você retomar a palavra, né, mostrando essa história do protagonismo, você vê que recentemente uma companhia aérea, por exemplo, teve um problema com um pet, e a gente sabe que, olha, não tem, né, quem é pai de pet sabe a dor que teve, mas, assim, por outro lado, eles talvez tenham transportado já 50 mil pets que nunca deu problema, e nunca ninguém falou nada sobre isso, né? Claro, um deu problema, né? E claro, a dor é terrível. As ações baixaram 15% numa semana. Então, olha o protagonismo de um animal que faz com que todo o mercado acabe sendo afetado. Exatamente. E só contextualizando para o pessoal, foi justamente, né, mais uma vez colocaram um animalzinho no bagageiro de um avião e, né, veio a falecer.
E falando especificamente sobre tecnologia, né? Porque a gente já discutiu aí diversas oportunidades que a gente tem de explorar esse mercado 360, todas as necessidades dos animaizinhos aí sendo, né, efetivamente cuidadas, mas como que a tecnologia está presente nesse setor, né? É claro que a gente pode até sair um pouco do lugar mais comum, né? Porque eu, pelo menos, assim, tenho vários amigos que já têm câmera para acompanhar se o cachorro tá bem, se não tá estressado, para mandar um oi de vez em quando, só para, né, pro bichinho não ficar se sentindo sozinho. Mas que mais que a gente tem de aparecendo nesse mercado nesse momento? Eu acho que tem alguns setores que eles acabam se destacando como pioneiros em relação ao desenvolvimento tecnológico, à evolução tecnológica, quando a gente pensa o pet, né? A medicina é um deles. Sim. Então, a medicina ela tem trazido muita inovação pro pet. Um dos grandes problemas que existem é a longevidade. Porque o pet, quando você entra numa relação com o pet, você já sabe que ele vai viver muito menos do que você. Pelo menos, na maioria das vezes, ele vai viver muito menos do que você. E já é um drama logo de início. Então, de que forma eu consigo, né, fazer com que esse pet ele viva mais tempo e viva com qualidade, né? Então, você vai ver aí desde tratamentos, de suplementação alimentar, suplementação pensando em doenças que são específicas de alguma raça, alimentação que é feita super sob medida para aquela raça, visando minimizar a ocorrência, a incidência de doenças no futuro. Então, você tem medicamentos, antipulgas, outras coisas, tudo pensando nisso, de que forma eu consigo fazer com que esse pet não só viva mais, mas que ele viva uma vida de qualidade, viva bem, né? E claro, né, um outro ponto que eu acho interessante, que também tem sido bastante relevante nas investigações científicas, né? E aí agora olhando um pouco pela lente do pesquisador e não pela lente do executivo de mercado, né? Tem que, às vezes, trocar um pouquinho aqui as lentes, que também falando da finitude do pet, mas como eu faço depois para tratar a memória desse pet? Então, assim, muitos estudos científicos, muitos autores, né, pesquisadores científicos estão escrevendo sobre isso. Então, como eu trato a dor da perda, como eu trato o luto, como eu trato a memória desse pet. Então, acho que a tecnologia também vai entrar muito por aí, para fazer com que esse pet ele se eternize também de alguma forma na minha história, seja através de realidade aumentada, seja através de inteligência artificial. Eu acho legal esse termo, né, da inteligência artificial, para a gente poder fazer um gancho, já que você perguntou de tecnologia, né, porque eu cheguei recentemente da China e visitei mais de uma startup que vem trabalhando essa questão da sua pseudo-imortalidade, vamos dizer assim, né, em que você pega, né, as entrevistas que a gente deu aqui, mais as aulas que a gente deu, mais os livros, mais os e-mails, mais as mensagens e mais as câmeras que nos filmaram, né, durante toda a vida, e elas acabam gerando um banco de conhecimento que podem te trazer essa visão dentro de um corpo físico, né, mecânico ainda, mas que pode estar tendo esse tipo de interação, e isso com certeza também afeta os animais. Mas de uma maneira que a gente, eu acredito, vai ver ainda, se a gente também se cuidar nos próximos anos, é você conseguir entender melhor o que o teu bichinho está falando. Não necessariamente que ele vai estar se expressando, assim, falando, mas que você vai estar entendendo, né? Porque você tem hoje já estudos de comunicação não verbal que você sabe como cada animal se comporta frente a qual situação. Então, dentro de reconhecimento facial, vamos chamar assim, corporal, no caso, né, de pets, a inteligência artificial vem avançando muito para que você possa estar entendendo do tipo, eu quero passear, eu estou com fome, eu estou com dor na patinha esquerda, né, ou alguma coisa nesse tipo que era até então impensado. E isso vai, para pesquisadores como Elton, abrir um outro leque, né, porque você vai estar realmente abrindo uma porta, porque até hoje nunca se conseguiu, de fato,
né, saber o que ele estava sentindo ou pensando, e essa fronteira ela está chegando cada vez mais próxima, e é um dos exemplos que você vai ter, né? Acho que vale a pena citar também na China a questão dos robôs, né? E os robôs animais domésticos estão chegando, não para substituir também, né? A grande maioria sabe que tem os dois, né? Mas até para você não... Como ele tem uma questão cada vez mais humana com o próprio pet, as coisas mais repetitivas tu pode até pedir pro teu robô, né? Já que ele, né, como protagonista, o teu pet vai ficar assistindo, tipo, ele buscar o ossinho, sabe? Não, eu não quero mais isso, eu quero um outro tipo de brincadeira. Deixa o robô ir ficar buscando o ossinho. Acho que aproveitando o termo protagonista, né, e retomando o que a gente falou, né, dessa tendência do pet como um protagonista, principalmente nas decisões de consumo, a tecnologia também ela é muito importante para interpretar isso. Então, aqui no Brasil, por exemplo, a gente já teve uma rede varejista que tinha um gadget lá que permitia interpretar, por exemplo, a preferência do pet por um produto. Então, será que o meu pet ele prefere mais o produto A ou ele prefere mais o produto B? Então, claro, né, tirando as discussões à parte que levam em relação a se o fato dele ter olhado mais, ele ter se isso realmente significa Sim. ou não significa preferência, o fato é que o mercado ele está abrindo um espaço para isso. Então, é bem possível que no futuro a gente tenha ferramentas que interpretem mais a vontade do pet e ajudem o pet a tomar a decisão do alimento que ele mais gostou, do brinquedo que ele mais gosta, Aí por sim, exemplo. tu vai ver tua vida como vai ser, Caio. Não, vai ela chegar já... em casa vai ter um to-do list. Ela já Primeiro tem, tu faz ela isso já aqui. toma as decisões dela. Ah, qual comida você prefere? A sua. Tipo, come a minha que eu como a sua. Mas, finalizando a nossa conversa, eu creio que a gente até já falou um pouquinho sobre isso, né? Sobre as tendências, sobre os próximos passos aí que o mercado ele vai dar, mas temos já algumas coisas que a gente consegue identificar especificamente no mercado brasileiro e que a gente está vendo, ok, isso aqui está acontecendo, isso aqui é efetivamente uma tendência, porque isso, uma das coisas que vocês mencionaram antes na nossa conversa, foi justamente, né? Alguns anos, assim, poucos anos, não poucos, né, mas um par de anos aí, explodiu o pet shop pra tudo quanto é lado e tal, não sei o que tem aí, a gente vai oferecendo cada vez mais serviços e mais coisas, e o banho tosa, aí os veterinários cada vez mais específicos, tem veterinário específico para determinadas raças e, né, e tipos. Doenças específicas. Exatamente. A gente tem algumas tendências que vocês veem claramente, assim, rolando e batendo na nossa porta? Eu acho que tendências bem amplas que continuam valendo muito, tipo experiência, né? A experiência do cliente, a experiência do tutor. Quer dizer, ele é uma tendência gigante, mas ele se desdobra em muita coisa. Então, a gente estava falando de centro de estética. Ah, tá, então, de repente, eu estou querendo ter uma experiência em que eu quero ir lá e ter um local apropriado para ter uma água bacana, um super secador, mas eu quero fazer aquilo. Sim. E não quero que ninguém faça no meu lugar. Então, esse é um exemplo de experiência que você pode ter, e aí, né, você pode levar para quase tudo que a gente falou aqui, desde a medicina, da alimentação, do hotel, né? Essa integração entre o on e o offline que a gente vê em outros mercados, também no mercado pet, eu acredito que precisa estar sendo destacada, e ela vem de muitas maneiras. Vou pegar um assim para destacar, né? O live commerce. Né? O live commerce é uma tendência que está chegando aí na nossa porta e que vai fazer com que fique 24 horas por dia, seja na TV, seja no celular, seja onde for, esses canais, eles vão começar a ser criados nas garagens das casas, nas pet shops, não mais só das grandes emissoras para ter um canal 24 horas, principalmente quando você tem alguns avatares que podem ficar interagindo ali com os pets, né? E isso, o live commerce, ele tá chegando para você ver, então, o pet, agora estão uns pets brincando, legal. Daí você clica, você compra os brinquedos como aquele, né? Ele tá comendo aquela ração, eu clico e já compro, e já faço uma assinatura, então, recorrente daquela... ela se tratou, foi visitar no doutor lá específico que é de terapias holísticas para pet. Eu já marco,
clico e já agendo. Então, sabe? As oportunidades são muitas, muitas mesmo. Eu acho que o Marcelo falou de uma maneira bem abrangente aí de tudo que o mercado tá observando, mas eu só pontuaria talvez algumas coisas em relação a produtos mesmo, né? Então, que tipo de produtos estão sendo tendência para o pet? Isso vem muito de um movimento que não é um movimento novo, é um movimento antigo já, que a gente já percebe isso sendo estudado há bastante tempo, que é o movimento de humanização, de antropomorfização do pet, né? Onde você acaba colocando características humanas no pet, né? E aí, a partir disso, você começa, então, a criar novas necessidades para ele. Então, alimentos, por exemplo, funcionais, é uma coisa bastante comum, alimentação natural, alimentação funcional, suplementação é uma coisa bastante comum. A gente já vê alguns países falando em, por exemplo, uso de proteínas de altíssima qualidade, por exemplo, de origem de insetos, para ser utilizado, apesar de ainda ser um termo bastante polêmico, uma vez que a própria questão da afetividade com o pet às vezes pode ser um problema, mas é uma tendência, se fala muito nisso. A gente vê também algumas tendências relacionadas à mudança, né, do status do pet dentro da família, e isso a gente vê, por exemplo, produtos, né, objetos que são ressignificados. Então, essa ressignificação de objetos acaba dando origem a novos objetos porque não existia um objeto que atendia aquela necessidade que foi existindo para o pet. Então, vou dar um exemplo. Eu entrevistei uma tutora que disse que utilizava aquelas lâmpadas fotossensíveis porque a pet acordava à noite. Então, ela precisava se locomover pela casa. E aí, como é que ela se locomove se está tudo apagado e ninguém acordou? Então, assim, eu estou usando isso como exemplo para mostrar que também isso é uma tendência, né? É uma tendência os tutores se apropriarem de objetos que são utilizados ou para o ser humano ou para outros fins, e esses objetos acabam dando origem a novos produtos, a novos mercados. Excelente. Marcelo, Elton, muitíssimo obrigado pela participação de vocês. Foi um prazer enorme poder aí contar tanto com o tempo quanto o conhecimento de vocês. Espero que a gente tenha aí novas oportunidades de bater papo aqui no Muito Life obrigado. Podcast. A gente que agradece a oportunidade. Espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Não se esqueça de seguir o Lifelong Cast na sua plataforma de streaming favorita e avaliar o programa também. Te vejo no próximo. Tchau, tchau!